Glória a Deus. Graça e paz com todos, amém? Eu já agradeço desde já a oportunidade que foi me concedida. Um dia eu entrei por essas portas, só Deus sabe como. E quando eu estava subindo a rua para chegar aqui, tinha a mesma ministra que estava ministrando hoje. Eu não digo isso para a honra e glória dela, ela sabe, mas é para o Senhor. Que ela dizia assim na ministração do louvor: Pedro, tu me amas? E ela repetia, e eu estava subindo a rua, nem tinha entrado na igreja, o culto já tinha começado. E o Senhor sabia o que eu tinha vindo buscar naquele dia. Eu estava num dia em que eu já estava duvidando daquilo que o Senhor tinha comigo. Sabe aquele dia difícil da minha e da tua vida? Aquele dia que a gente olha para Deus e fala assim: será mesmo que é isso que o Senhor quer fazer, ó Deus? Será que é dessa maneira mesmo que o Senhor quer fazer? E antes mesmo de eu entrar na igreja aquele dia, o Senhor já estava falando comigo. Então, é notória a presença do Senhor neste lugar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também por esses 16 anos dessas mulheres maravilhosas. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guardando e multiplicando sobre a vida de vocês. Amém? A palavra que o Senhor colocou ao meu coração está em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Eu não sei você, mas eu sou meio teimosa, então às vezes Deus me dá alguma palavra, eu fico: mas é essa mesmo, Senhor? O Senhor tem certeza? Mas conforme eu ainda pergunto para o Senhor, eu já vou anotando o que o Espírito Santo vai colocando ao meu coração, e foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu creio que no discorrer dessa palavra nós vamos entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim: Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Andava encurvada e não podia de modo algum aprumar-se. Jesus, vendo-a, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs sobre ela as mãos, e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre tempo, vontade e motivação. Tempo, tudo precisa de um tempo para estar pronto. Eu sei que, eu acredito que assim na minha vida, como na minha vida, na sua vida também, esperar o tempo de Deus não é nada fácil. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Até mesmo os vídeos que nós assistimos na internet, se o vídeo passa de 3 minutos, a gente não quer nem assistir mais, a gente já vai pulando, porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer fazer tudo muito rápido. E a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, uma palavra muito conhecida, vai dizer: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então há um tempo sobre a minha e sobre a tua vida. Aquela mulher, ela andava encurvada há 18 anos. Imagina você 18 anos esperando algo do Senhor. Imagina você 18 anos andando encurvado, sem poder olhar nos olhos de outra pessoa. Nós sabemos que nós vivemos num tempo hoje que é até difícil você olhar nos olhos de alguém. Vivemos num tempo em que a gente vê tanta gente mentirosa, tanta gente fora do propósito de Deus, que às vezes usa, até mesmo dentro da igreja, usa a igreja para enganar alguém. Mas essa mulher, ela estava ali, ela não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas, ela andava encurvada. Nós temos o privilégio de andar normalmente, olhar, conseguir enxergar a beleza da natureza, olhar por onde nós andamos e ver, porque quando nós somos espirituais e entendemos o mundo em que nós caminhamos, nós vemos Deus em tudo. Nós vemos a Deus através do vento, nós vemos a Deus através de uma árvore, através de tudo aquilo que nós vemos todos os dias, nós podemos enxergar a grandeza de Deus. Vamos imaginar, às vezes a gente para assim, que a gente quer tudo muito rápido, mas quem sabe fazer bolo sabe que o bolo exige você saber a receita, você precisa separar os ingredientes para você preparar o bolo, colocar ele para assar, ele tem um tempo no forno.
para ficar pronto. Se a gente tira o bolo antes da hora, ele fica cru. Se a gente não bate a massa, se falta ingrediente, às vezes a gente até consegue fazer um bolo com um pouco menos de ingrediente, falta um ali, coloca outro lá, mas a coisa só fica perfeita quando nós entendemos que precisa de um tempo para esse bolo ficar pronto, para ele ficar assado, para ele ficar no tempo certo. A ânsia de alcançar algo às vezes nos traz tristeza. Porque às vezes a gente quer tanto algo, quer tanto, que a gente fica naquele desespero, que a gente fica naquela, não, esquece até do que Deus já fez, preocupado com aquilo que Ele ainda vai fazer. A palavra do Senhor em Provérbios 17, versículo 22, vai dizer que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aí, numa tradução, nos dias de hoje, diz assim: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, quando nós estamos naquela ansiedade de querer que o tempo passe rápido, de que as coisas aconteçam rápido, a gente começa a se entristecer, a gente esquece tudo aquilo que o Senhor já fez e começa a deixar a tristeza tomar conta da nossa alma. E aí nós ouvimos também a palavra do Senhor que diz: a alegria do Senhor é a minha e a tua força. Então nós não podemos deixar nos abater diante da adversidade. Eu não sei o que essa igreja passou nesses 16 anos dessas mulheres, mas eu tenho certeza que não foram só dias de alegria, também houveram dias de tristeza. Eu tenho certeza que houveram dias também de que você colocou toda a sua confiança em alguém e essa pessoa de repente, quando você menos esperou, falou: estou indo embora. E às vezes a gente deixa de confiar nas pessoas porque não entende que há um propósito e há um tempo para tudo. Eu sei que tem pessoas, eu posso dizer como pastora, já pastoreei uma igreja, que tem pessoas que saem fora do propósito de Deus, saem fora do tempo, mas tem pessoas que saem no tempo de Deus. Mas quando nós entendemos o tempo, quando nós entendemos que a oração, que nós temos a nossa oração, que às vezes tem uma resposta rápida e também tem aquela oração que tem uma resposta demorada. Eu já tive oração de resposta rápida. Um dia, meu pai e minha mãe estavam em fase de divórcio e meu pai estava muito, muito triste por isso. E meu pai todo dia me mandava mensagem: eu não estou bem, filha, eu não estou bem. E eu naquela angústia, sem saber o que fazer, porque eles não são cristãos, nenhum dos dois. Então eu não sabia o que fazer e eu comecei a orar. Eu fui lavar a louça e falei: Senhor, o Senhor é poderoso para entrar na situação. Eu não posso fazer. Qualquer coisa que eu diga, meu pai não vai entender. Mas o Senhor é poderoso para enviar um anjo lá onde ele está e falar com ele. Não passou acho que 30 minutos, o meu pai me ligou: filha, preciso te contar algo. Eu estava aqui triste, de repente chegou um amigo meu aqui de muitos anos atrás, ele lembrou de mim, um amigo da adolescência, e ele falou para mim que Deus mandou ele ir até mim. E ali eu vi uma resposta rápida da oração, porque ali o Senhor usou aquele anjo do Senhor para falar com ele, para colocar paz no coração dele. Então tem dias sobre a minha, sobre a tua vida, que a oração vai ser respondida muito rápido. Mas tem dias também que a oração vai demorar para chegar. A oração ela chega rápido, aliás, mas às vezes o que Deus quer fazer está fora do meu e do teu tempo. Mas uma coisa a Bíblia nos garante: a vontade do Senhor nunca vai fugir do tempo dele, porque o meu e o teu tempo não é o tempo do Senhor. Para Deus fazer a obra na vida do meu esposo, foram 10 anos de oração. Foram 10 anos chorando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor para que o Senhor trouxesse ele para a presença, para que ele também pudesse ter a alegria da salvação, para que ele também pudesse sentir tudo aquilo que eu sentia cada dia que eu estava na igreja. Mas durante esse tempo de oração, por muitas vezes eu quis desistir. Por muitas vezes eu deixei que a tristeza tomasse conta do meu coração. Por muitas das vezes eu deixava as vozes falarem na minha cabeça e dizer: não vai dar certo, você não vai conseguir. Porque quanto mais eu orava, o que eu escutava dele era: você está perdendo o seu tempo, você está orando para mim para quê? E eu já falei para você que eu não vou para a igreja. E o Espírito Santo falava para mim: só continua fazendo o que eu te ordenei. E tudo ia contra, nada ia ao favor aos meus olhos carnais.
Mas nesse tempo de oração, quando eu entendi que o propósito do Senhor era tratar comigo primeiro, que eu me rendi ao Senhor e parei de ficar naquele desespero, naquela ânsia, porque a minha oração era só essa: Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra. Enquanto eu estava na igreja, a igreja estava adorando ao Senhor, eu estava ali chorando: Senhor, faz a obra dentro da minha casa, Senhor, faz a obra dentro da minha casa. E a partir do momento que eu entendi que eu estava ali para me entregar a Ele, para verdadeiramente entregar a minha vida ao Senhor, o Senhor começou a trabalhar dentro da minha casa. Meu marido falava assim para mim: se você se batizar, eu me separo de você. No dia do meu batismo, ele não sabia, eu não contei para ele. Ele ficou sabendo do meu batismo no dia que fez 1 mês que eu estava batizada, porque ele chegou para mim e falou assim: eu quero ir na igreja com você hoje. Para mim aquilo foi um choque, porque eu não esperava. E ele foi para a igreja comigo. Quando a gente entrou na igreja, os irmãos pegaram ele, colocaram ele no primeiro banco, numa igreja onde só sentavam os ministros da palavra, que lá era tudo separado, então sentaram. Quando eu vi aquilo, eu chorava muito, porque o Espírito Santo dizia para mim: eu vou fazer dele um ministro da minha palavra. E se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado o tempo matar a esperança, eu não teria alcançado essa promessa. Hoje eu louvo a Deus que já fazem mais de 10 anos que Ele está firme na presença do Senhor. E o Senhor dizia para mim: vai ser mais crente que você. E hoje eu agradeço a Deus porque o amor que Ele tem em ministrar a palavra do Senhor. Tem dia que eu falo assim: eu vou correr. Ele fala assim: eu não vou correr não. Se chamar Ele para pregar todo dia, Ele quer pregar todo dia. É um amor que Ele tem pela obra do Senhor. Mas foi porque eu fui sensível ao Espírito Santo e esperei o tempo do Senhor sobre a nossa vida. Se eu não tivesse esperado esse tempo, como será que seria a minha vida no dia de hoje? Será que eu estaria na presença do Senhor? Eu acredito que não, porque eu não estou falando só de abrir mão daquilo que o Senhor tinha me prometido. Eu estou falando de estar na presença dEle, de fazer a vontade dEle. E o Senhor pergunta para mim, né? Na verdade o Senhor falou comigo, como vencer o tempo da espera. Que eu acho que o tempo da espera é o mais difícil na vida do crente. Eu já vi muita gente desistir da promessa. Eu já vi pessoas no meio da minha família abrir mão da promessa e aceitar o divórcio. Falar: não, eu não quero mais, não, eu abro mão, não quero mais, e ir embora. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas, e nós sabemos que cada caso é um caso. Mas a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É assim que eu tenho certeza que é assim que essa igreja tem vencido até hoje. É assim que essas mulheres têm vencido, perseverando na oração. Não só na oração nos dias alegres, nos dias que nós agradecemos ao Senhor, mas também na oração, principalmente nos dias da tribulação, sendo paciente e trazendo à memória aquilo que traz esperança, para que nós possamos continuar presentes diante da presença do Senhor. E nós sabemos como vencer o tempo da espera: em oração. Qual oração? A oração do filho mimado? A oração daquele que bate o pé e fala: se o Senhor não me der, eu morro. Se o Senhor não me der, eu abro mão de tudo, eu vou largar mão do meu chamado, eu vou largar mão de fazer a tua obra, eu vou abrir mão de tudo. Não, não é essa oração. É a oração que o Senhor ensinou para nós. A oração do Pai Nosso, que está em Lucas capítulo 11, verso 2, que diz assim: e Ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa oração, ela nos ensina muito. Nos ensina que nós estamos dizendo para o Senhor: seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é a sua. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo dEle. É diante da presença dEle, aguardando o tempo dEle. Eu li uma frase que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim: o propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Então, quando nós oramos, como a própria oração do Pai Nosso nos ensinou, é orando, clamando a Ele que seja feita a vontade dEle sobre a minha e sobre a tua vida. Porque muitas das vezes
A nossa vontade não é a vontade dele, porque com certeza a vontade do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida não é desistir, não é abrir mão daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. E muitas das vezes, no meio da adversidade, esperando o tempo acontecer, o nosso desejo é desistir. No meio do processo da conversão do meu marido, muitas vezes eu falei: Senhor, eu abro mão da promessa, eu não quero mais, eu vou desistir, eu não quero mais. E o Senhor sempre falava: continua no propósito, eu estou trabalhando. Como eu já disse, tudo mostrava para mim que nada estava acontecendo, pelo contrário, parecia que tudo ficava cada dia pior. Mas isso aos olhos carnais, porque como eu já contei, quando eu menos esperei, ele pediu para ir na igreja. E ele foi comigo uma vez, e depois de um tempo ele chegou para mim e falou assim: ó, vou falar um negócio para você. Eu vou na igreja com você, mas você não vem me cobrar para ir para a igreja todo dia não, porque eu não vou todo dia. Eu só vou quando eu quiser. E desse dia que ele foi para o culto, ele nunca mais parou de estar na casa do Senhor. Então o Senhor, ele faz além. E o Senhor sempre dizia para mim: eu vou fazer além do que você espera, eu vou fazer além do que você imagina. E a forma com que o Senhor tratou com meu esposo, a forma como o Senhor fez, foi muito além. Imagina em 10 anos quantas coisas eu não imaginei, quantas maneiras eu não imaginei do Senhor fazer a obra. E o Senhor fez totalmente diferente de tudo aquilo que eu havia imaginado, porque Ele sempre vai fazer mais. Ele sempre vai fazer melhor. A gente só precisa ter paciência para a gente não se entristecer, como eu já disse, no meio do tempo, mas para a gente entregar diante dele tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós almejamos no Senhor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade. Vontade, exalar o bom perfume de Deus. Deus ama você e não a sua utilidade. O Espírito Santo falou isso para mim naquele tempo que eu disse que eu vim aqui num culto, que eu já não sabia mais o que fazer e eu me sentia inútil, porque eu sempre fui uma pessoa disponível para a obra do Senhor. Graças a Deus por isso. Eu sempre gostei, sempre amei fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor. Só que quando eu me vi nesse período, que eu me via caída, prostrada, eu entrei na igreja e o Senhor, o Espírito Santo falava isso para mim: eu amo você e não a sua utilidade. Porque quando nós entendemos que Ele nos ama e não a nossa utilidade, nós vamos entender que mesmo nos dias difíceis, naquele dia que a gente está prostrado, naquele dia que a gente diz: Senhor, eu não consigo mais, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, Senhor, eu já não sei mais como orar, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, Senhor, eu já não consigo me prostrar mais, de tanta dificuldade eu já não consigo me prostrar mais para orar. O Senhor disse isso para mim: eu amo você e não a sua utilidade. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu amo você e não a sua utilidade. Você pode parar de fazer, eu não vou deixar de te amar. Você pode estar prostrado diante da dificuldade, mas eu não vou deixar de amar você. Eu não vou deixar de confiar, de acreditar em você. Como eu já disse aqui, muitas das vezes nós deixamos de acreditar no homem devido às circunstâncias da vida. Mas o Senhor, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente cai, quando a gente se prostra, Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de confiar em nós, porque o Senhor, Ele vê em nós algo que nós não vemos. Muitas das vezes a gente olha para nós e fala assim: ah, eu não sou capaz. Quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu disse: meu Deus, eu não sou capaz. Mas quando nós nos entregamos na presença do Senhor, nós dizemos: Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. Então nós entendemos que a nossa utilidade não comove as mãos de Deus, não comove o coração de Deus. Não é porque fazemos muito ou porque fazemos pouco que Ele nos ama muito ou Ele nos ama pouco. Se você está no momento que você tem entregue muito para o Senhor, Ele te ama. Se você está no momento que você diz: Senhor, eu estou prostrada diante dessa dificuldade, o Senhor continua dizendo para mim e para você: eu te amo da mesma maneira. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 4, vai falar que o Senhor diz para Jeremias descer à casa do oleiro. E tem dias na minha e na tua vida que é isso que a gente precisa fazer: descer à casa do oleiro, para ser tratada por Ele, para ser tratado por Ele, para que Ele possa curar as dores,
dores trazidas com o tempo. Dores, muitas das vezes, às vezes a gente acha que o outro nos causou dores. E às vezes quem nos causou foi nós mesmos que causamos as dores quando confiamos mais no homem do que confiamos no Senhor. Quando entregamos toda a nossa confiança no homem, certamente nós vamos nos frustrar. Porque o homem sou eu e você. Muitas das vezes, quando eu acho que eu estou muito bem, sabe aquele momento que você fala assim, eu estou bem. Estou na santificação, estou buscando ao Senhor, estou andando tudo direitinho. Quando eu acho que está muito bom, eu falo, Senhor, coloca um espelho diante de mim e mostra o que eu ainda preciso mudar. Porque assim nós entendemos que todos os dias nós precisamos mudar algo. Todos os dias nós precisamos descer à casa do oleiro para que o Senhor trate de nós, para que o Senhor trate todas as áreas da nossa vida, para que no meio da tempestade a gente não venha se desviar, para que no meio da adversidade a gente não venha duvidar daquilo que o Senhor fez sobre mim e sobre a tua vida. Eu já falei aqui, a palavra do Senhor diz, traga à memória aquilo que Ele traz esperança. Nos momentos mais difíceis da tua vida, olha para o Senhor, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Confia que essa tempestade vai passar. Confia que mesmo eu não sei, essa mulher, ela estava 18 anos encurvada, 18 anos, ela estava dentro daquele lugar, ela estava ali para adorar ao Senhor, para entregar ao Senhor o melhor. De repente, será que essa mulher foi lá buscando uma cura? Ou será porque ela já estava 18 anos? Será que ela já tinha desistido e ela foi lá só falar, não vou lá adorar a Deus, porque eu não vou mais ficar pedindo, como eu contei do meu testemunho. E ela foi encontrada pelo Senhor dentro daquele lugar. O Senhor a enxergou dentro daquele lugar. O tempo em que vivi caída, como eu contei lá que eu me sentia caída no chão, foi o tempo que o Senhor mais falou comigo. Foi o tempo que o Senhor mais tratou comigo. Porque ali eu entendi que eu só precisava continuar me entregando a Ele. Eu só precisava continuar me derramando, entregando a minha vida diante da presença do Senhor, para que eu pudesse continuar exalando o bom perfume do Senhor. Porque não adianta a gente achar que a gente é tratada uma vez, eu fui tratada, pronto, o Senhor não precisa tratar nunca mais, estou bem, bora lá, vamos exalar o perfume. Vai ter dias que a gente vai precisar ser tratado de novo. Vai ter dias que a gente vai precisar descer à casa do oleiro de novo, para o Senhor tratar de novo. Como foi dito aqui na ministração do louvor, nós mudamos todos os dias. Tem coisas que eu gostava que hoje eu não gosto mais. E é exatamente isso. Tem roupas que eu usava que hoje eu não gosto mais. Às vezes eu olho alguma foto e falo, misericórdia, não acredito que eu usava essa roupa horrível. Então nós entendemos que nós mudamos o tempo todo, mas o Senhor, Ele permanece o mesmo. O oleiro, Ele continua tratando do vaso. Mas a palavra aqui em Jeremias não vai dizer que o Senhor pegou e foi até Jeremias. O Senhor disse, não, desce até a casa do oleiro, que eu quero falar contigo. Então que nós possamos descer à casa do oleiro todos os dias da nossa vida, para que todos os dias o Senhor tire algo de nós e coloque algo dele. A motivação, outras se acheguem a Jesus. Essa é a nossa motivação, como é o versículo que foi colocado. A nossa motivação é continuar exalando o bom perfume, para que outras pessoas se acheguem ao Senhor, mas que nós possamos também trazê-los de perto, trazê-los de dentro da nossa casa. No meio desse processo do Senhor fazer a obra com meu esposo, teve um dia que a gente começou a discutir e ele ficava repetindo toda hora a mesma coisa. E eu falava para ele, cala a boca, para de falar, você está me irritando, cala a boca. E isso, eu já era batizada, estava na igreja, buscando a Deus, e eu ficava, cala a boca, e ele não parou. Eu peguei um copo, fui lá no quintal e quebrei o copo no muro. E de noite eu fui para o culto, como se nada tivesse acontecido. E eu na igreja, daqui a pouco o Senhor começou a usar um ministro da palavra e dizia assim, sabe por que Deus ainda não fez a obra dentro da tua casa? Porque você não tem sabedoria, você não sabe mostrar para o teu marido quem eu sou na tua vida. Daquele dia eu entendi que o Senhor precisava tratar comigo, porque muitas das vezes a gente olha para o outro, a gente sabe que quando um está na presença de Deus e o outro não, Satanás vai acabar usando o outro para querer tirar a nossa paz. Mas se nós tivermos sabedoria e descermos à casa do oleiro e entendermos que precisamos ser curados, que precisamos ser tratados
tratados pelo Senhor, o Senhor vai entrar e vai fazer a obra. Sabe quando que o meu esposo decidiu que ele queria ir para a igreja? Quando ele olhou para mim e começou a enxergar Jesus em mim. Quando ele viu que eu já não era mais aquela mulher birrenta, aquela mulher que ele falava, era toma lá da cá. Ele falava alguma coisa, eu retrucava. Ele falava, eu retrucava. Eu não sabia ficar calada. E achava que estava tudo certo. Senhor, a minha oração era só, faz a obra com ele, Senhor, faz a obra com ele. Até o dia que o Senhor se mostrou e falou, não, você não está tendo sabedoria. E quando o Senhor começou a abrir o meu entendimento, o Senhor começou a tratar dentro da minha casa. Essa mesma palavra que nós lemos em Lucas, lá no verso 12 e 13, diz assim: e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Como eu disse, essa mulher, ela foi encontrada por Jesus dentro daquela sinagoga. Estudiosos dizem que as mulheres não ficavam próximo do altar. As mulheres ficavam lá atrás, os homens ficavam na frente. Tinha um véu que dividia. Aquela mulher estava escondida dos homens, mas não de Jesus. Jesus encontrou com aquela mulher naquele dia. Aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, andava de repente, e vamos trazer para os nossos dias, nos dias de hoje, de repente o que tem feito você se ficar encurvado, de repente é o tempo, de repente é a falta de motivação, de repente é a sua ansiedade de que o Senhor haja logo ao teu favor. De repente não é que você quer que Deus faça a obra no ente querido, mas de repente é uma porta de emprego, de repente é a compra de uma casa. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas a palavra do Senhor também diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante do altar. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós ansiamos em ter. Mas que primeiramente nós venhamos buscar ser curados pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor possa chegar até você nessa noite. Que você possa abrir a porta do teu coração nessa noite e deixar o Senhor entrar. Seja para moldar o teu vaso, ou seja para tocar em você e dizer, você está curado, se endireita, você está livre. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor. Eu não sei qual é a ansiedade que você tem buscado no Senhor em ter muito rápido, mas o Senhor diz para mim e para você, aquieta-te, porque eu sou contigo. Aquieta-te, porque eu estou trabalhando, eu estou cuidando. Não abra mão daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Eu sei que tem dias difíceis. Eu sei, pastor Vitor, que tem dias difíceis. Eu sei que tem dias que só Deus sabe qual é a vontade do nosso coração. Como é difícil ser magoado por alguém. Como é difícil quando a gente entrega o nosso coração na mão de alguém e a pessoa faz aquilo como se fosse nada. Mas o Senhor tem contemplado o teu coração. O Senhor tem visto tudo que você tem entregue para Ele em todos esses anos. Eu tenho acompanhado esse ministério, acho que desde o início, através da Juliana. E como é lindo tudo que o Senhor tem feito através desse mistério. E como eu já disse, eu também já fui tratada dentro deste lugar. Nunca fui membra, mas já vim aqui visitar com o convite da Juliana e o Senhor também já falou comigo. Nesse todo tempo, muitas pessoas entraram e saíram, mas saíram curadas, eu tenho certeza disso. Mesmo aquelas que nem lembraram de agradecer, eu tenho certeza que Deus tratou com cada uma delas. Que o teu coração seja um coração grato diante do Senhor. Que você tenha gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida. Nos dias que você começar a olhar muito para o tempo e falar, Senhor, eu estou desesperado, eu preciso disso para ontem. Que você olhe para o Senhor, porque o Senhor está dizendo para mim e para você, descansa, aquieta-te, acalma, eu estou no controle de tudo. Se é uma cura que você precisa nessa noite, o Senhor tocou sobre aquela mulher e ela foi curada. Se você está precisando descer para a casa do oleiro nessa noite, desça a casa do oleiro e deixa Deus tratar esse vaso. Mas eu posso te dizer uma coisa, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou. Nós estamos num ambiente propício para Deus fazer, porque a palavra do Senhor diz que onde nós estivermos reunidos, ali
ali Ele estaria se estivermos falando o nome dEle. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Se é uma cura que você precisa, seja curado em nome de Jesus. Se você precisa de algo que o homem não pode te dar, creia que o Senhor está entregando nas tuas mãos nessa noite. Mas eu preciso te dizer uma coisa: e se Ele não te entregar nessa noite, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a oração daquele filho rebelde que diz: se o Senhor não me der, eu não volto mais aqui. Ou você vai dizer: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Porque se o teu coração está para todavia seja feita a tua vontade, pode ter certeza que você vai sair com a tua cura nessa noite, porque o teu coração já foi tratado, o seu coração já foi sarado. Que você possa continuar, que o Senhor possa continuar ministrando essa palavra ao teu coração, que você possa sair daqui curada, para que você possa continuar exalando o bom perfume do Senhor, para que quando as pessoas olharem para você, elas olhem para você de verdade, diga: verdadeiramente, ali vai um servo do Senhor, verdadeiramente vai alguém ali, que verdadeiramente carrega a palavra do Senhor, mesmo chorando, porque carregar a palavra do Senhor não é só nos dias alegres, não é só nos dias que a gente diz: oh, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria só de contar algo que aconteceu conosco há mais ou menos um ano atrás. Eu e meu esposo somos corretores de imóveis e nós trabalhamos com venda, e nós estávamos fazendo uma venda e orando a Deus, falando: Senhor, que dê tudo certo, porque o crente sempre ora. Mas aí, no meio da bagunça da venda, nós descobrimos que nós caímos num golpe. Nós perdemos 80 mil reais nesse golpe. Só que o problema é que esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do cliente. Foi o cliente que pagou. E esse cliente, ele é pai de 2 membros da igreja a qual nós somos pastores auxiliares. Imagina como nós ficamos. Eu chorava igual criança dentro do carro. Eu só falava: Senhor, guarda a nossa vida, não deixa a gente infartar, não deixa a gente morrer no meio desse deserto. Mas o Senhor, Ele é tão bom. A gente ainda não conseguiu resolver isso, está resolvendo aos poucos, porque a gente decidiu, a lei diz que a pessoa, que nós caímos num golpe e que eu não tenho que devolver esse dinheiro para esse cliente, mas o meu caráter, o caráter que Jesus gerou em mim, não me permite deixar esse homem sem esse dinheiro e sem a casa dele. Então nós temos orado ao Senhor, o Senhor tem preparado, nós vamos pagá-lo para a glória de Deus. Mas eu estou contando isso para você por quê? E nos dias difíceis, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós nos dias que nós somos pegos de surpresa? Porque ninguém espera cair num golpe e perder 80 mil reais. Nós trabalhamos há 15 anos no mercado e nunca tinha acontecido isso com a gente. Você acha que a gente deitava e esperava: ah, Senhor, qualquer dia a gente cai num golpe? Não, a gente não esperava. Mas sabe o que eu posso dizer para você? Mesmo em meio a essa tempestade, eu estou aqui para dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E eu não estou dizendo isso para emocionar você, para me emocionar, não. É porque essa é a verdade do meu coração. Que o Senhor, Ele continua sob o controle de tudo. Então não duvide que o Senhor está no controle da tua vida no meio da tempestade. Não duvide daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Porque se você está aqui hoje, é porque foi Ele que entregou. Se você está aqui hoje, é porque é Ele que tem sustentado você. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem segurado as tuas mãos. E é por isso que eu estou aqui hoje. Não é porque eu sou uma super heroína. Ah, nossa, eu sou... uau, eu não caio nunca. Não, eu sei que sou fraca, sei que sou falha, mas sei que sirvo um Deus de amor, um Deus que continua cuidando de tudo sobre a minha vida e também sobre a tua vida. Então, não desfaleça no meio da espera do tempo. Não desista daquilo que o Senhor já te prometeu. Não abra mão das promessas que o Senhor fez sobre a tua vida. De repente, você recebeu uma promessa lá no primeiro ano. E de repente você está falando assim: nossa, Senhor, mas essa promessa não vai chegar nunca? Às vezes tem promessas sobre a minha e sobre a tua vida que o Senhor fez que a gente nem lembra mais. Mas Ele não esquece. Ele nunca esquece o que Ele promete para mim e para você. A gente só precisa perseverar em oração para receber tudo que Ele nos prometeu. Amém? E eu agradeço.